E aí, pessoal, tudo bem? Em aulas anteriores, numa das primeiras que a gente fez de geometria analítica, a gente aprendeu a calcular a distância entre dois pontos dados num plano cartesiano. Nessa aula, você vai aprender a calcular a distância também, só que entre um ponto e uma reta no plano cartesiano. Vamos ver como é que faz isso? Belezinha, gente. Então, imagina que você tem no plano cartesiano a equação de uma reta e você tem a equação geral dela. Então, você sabe que essa reta é dada por ax mais by mais c igual a zero. Você sabe a equação dela. E você sabe também um ponto desse plano cartesiano que está fora da reta. Porque se o ponto estiver em cima da reta, não faz muito sentido calcular a distância entre ponto e reta. A distância seria zero, né? Está em cima da reta. Então, imagina que o ponto está fora dessa reta. O que a gente quer calcular é essa distância entre o ponto P e a reta R. Lembrando que a distância entre o ponto e uma reta, a gente sempre considera como sendo a menor distância. A gente fala só distância, mas é a menor distância. E essa menor distância é obtida com um segmento que parte do ponto P de modo perpendicular à reta. Esse ângulo aqui, ó, seria então um ângulo de 90 graus, né? Certo? Sempre que a gente fala de distância, de novo, hein? Distância entre ponto e reta, a gente se refere à menor distância que é obtida indo perpendicularmente até a reta. Beleza. Eu vou apresentar para vocês aqui a fórmula que a gente usa para calcular essa distância. A gente chama que é dPr, né? Distância do ponto P até a reta R. É essa aqui, ó. dPr vai ser igual. Essa fórmula, ela é sempre uma fração, certo? Ela é uma fração. Em cima da fração vem um módulo, é uma fórmula grandinha, tá? Em cima da fração vem um módulo e embaixo da fração vem uma raiz quadrada. Nesse módulo que está ali, você vai colocar a própria equação da reta, a equação geral da reta, sem o igual a zero. E trocando o x pelo x do ponto e o y pelo y do ponto. Então aqui, ó, a nossa equação da reta era ax mais by mais c igual a zero. Eu vou colocar no módulo ax0 mais by0 mais c. Então eu ponho a própria equação da reta, sem o igual a zero, né? Trocando o x e o y pelo x e o y do ponto cuja distância eu quero calcular. E na raiz quadrada, aqui embaixo, a gente vai colocar sempre os coeficientes de x e y elevados ao quadrado e somados. Então, no caso, seria a ao quadrado mais b ao quadrado. É uma relação grande, né? É compridinha isso aqui, é uma fórmula não tão simples de se guardar. E ela é menos simples ainda de se demonstrar, certo? Nessa aula, eu vou só apresentar ela para vocês e resolver alguns exemplos usando esta fórmula. Então, a gente vai calcular algumas distâncias já usando ela. A demonstração, talvez eu grave uma videoaula depois fazendo para mostrar para vocês. É uma demonstração mais compridinha do que todas as outras que a gente viu aqui dentro de geometria analítica. Então, seria uma videoaula só para ela, específica para demonstração. Mas beleza, por enquanto vamos tentar só guardar ela como sendo um módulo sobre raiz quadrada, em cima vem a equação da reta, trocando o x e o y pelo x e o y do ponto, e embaixo vem raiz quadrada de coeficientes do x e do y elevados ao quadrado e somados. Beleza? Então vamos lá para fazer primeiro um exemplo. Ó. Calcule a distância entre a reta R, 3x mais 4y mais 2 igual a zero, e o ponto P, 2, 3. É o caso que a gente tem lá, que a gente acabou de ver a fórmula. Você tem a equação da reta e você tem um ponto P, certo? Para calcular essa distância, ó, a distância de P até a reta R, de novo, vai ser aquela fração, né? Ó. O modo que eu tentei apresentar para vocês é o modo que eu guardo, para não ficar só um punhado de letra. Porque você vê só ler aquela equação lá, você vê um punhado de letra e não entende nada. Bom, em cima da fração vem um módulo e embaixo vem uma raiz. Beleza. Aqui dentro do módulo, a gente pega a equação da reta, 3x mais 4y mais 2, sem o igual a zero,
E vou trocar o x pelo 2 e o y pelo 3, que é o x e o y do ponto. Então ficaria assim, ó. 3 vezes 2 mais, aqui é 4y, então eu coloco 4 vezes 3 mais 2, certo? E embaixo, aqui na raiz, é o coeficiente de x e y elevados ao quadrado. Então é o 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. É isso aqui. Bom, agora é só fazer a continha. Depois que você aplicou a fórmula, é só a conta que sobrou. Então ficou aqui dentro do módulo 3 vezes 2, que é 6, mais 4 vezes 3, que é 12, mais 2. Tudo isso sobre... Opa, vou fazer um tracinho mais bonitinho. Tudo isso sobre... Aqui vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, mais 16, dá a raiz de 25, né? Que é 5. E aqui em cima vai ficar 6 mais 12, que é 18, mais 2, 20. Esse módulo que está aí é só para que, caso dê negativo, você transforme ele em positivo, porque não existe distância negativa, né? No caso, já está dando positivo, então eu posso simplesmente ignorar o módulo. Vai ficar 20 sobre 5. 20 sobre 5. E 20 sobre 5 é 4, né? Então a distância do ponto P até a reta R aí é 4. Beleza? Tranquilo, né? Depois que a gente entende a fórmula, é facinho aplicar. E para a gente encerrar essa aula, vou fazer mais um exemplo só. Depois, na próxima aula, eu vou fazer mais 2 exemplos envolvendo distância de ponta reta, e aí são exemplos um pouquinho mais bem elaborados. Nessa aqui era só para apresentar a fórmula para vocês e fazer 2 aplicações. Aqui a gente calculou a distância entre um ponto e uma reta, e aqui agora, ó, eu quero calcular a distância entre 2 retas paralelas. Certo? Então, imagina que você tem lá 2 retas paralelas. Tem aqui assim, ó. Deixa eu fazer aqui com uma ferramenta para ficar bonitinha, retinha. Então, você tem uma reta aqui e outra reta paralela. Certo? Eu sei a equação das 2 retas. Estou vendo que uma reta, a reta R, tem a equação 2x mais 3y mais 6 igual a 0. E a outra reta, que eu chamei de S, tem a equação 2x mais 3y mais 32 igual a 0. Eu quero a distância entre as duas. Bom, existe uma fórmula pronta para calcular a distância entre retas paralelas também. Só que, na minha opinião, não compensa você guardar. Se você já sabe aquela distância de ponto até reta, você consegue aplicar a mesma para calcular a distância entre 2 retas. Então, para que gastar cabeça com mais coisa, né? Bom, basicamente, o que eu penso é o seguinte, ó. Vamos supor que essa reta de cima é minha reta R e essa aqui é minha reta S. Eu vou fazer o seguinte, para eu calcular a distância entre as 2 retas, eu vou pegar um ponto de uma das retas, posso pegar da reta S ou da reta R e calcular a distância até a outra. Então, por exemplo, eu posso pegar um ponto aqui da reta S. Ó. Eu pego um ponto daqui, qualquer, tem infinitos pontos em cima da reta S, eu pego um qualquer. E aí calculo a distância entre esse ponto e a reta R. Essa distância seria a distância entre as 2 retas. Certo? A distância entre um ponto qualquer de uma reta até a outra vai dar a distância entre as 2 retas. Se essas retas fossem concorrentes, ou seja, se elas se cruzassem em algum ponto, como a gente pensa em distância como sendo a menor distância, a gente diria que a distância seria 0, né? Porque existiria um ponto onde há o cruzamento. Então não faria nem sentido, nem haveria perguntas desse tipo. Normalmente, quando se pede distância entre retas, são entre retas paralelas mesmo. Aqui no plano cartesiano, pelo menos, é assim. Quando a gente pensa no espaço, aí tem outros tipos de distância que a gente pode calcular. Mas a gente não vai entrar isso aqui no ensino médio. Beleza? Bom, então vamos lá. O primeiro passo é calcular um ponto da reta S. Um ponto qualquer. Você escolhe. Para descobrir um ponto qualquer aqui, ó, em cima da reta S, você faz o quê? Bom, você tem a equação da reta S, que é essa aqui. 2x mais 3y mais 32 igual a 0. Você escolhe um x aleatório que você quiser, ou um y, tanto faz. Você escolhe um, aí faz a continha e descobre outro. Certo? Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar menos 1 para o x. Menos 1 para o x. Aqui na equação da reta S. Vamos fazer isso de cabeça, ó. Se eu coloco menos 1 para o x,
Esse 2 vezes x vai virar menos 2. E esse menos 2 com o 32 vai ficar 30. Certo? Vai ficar 30. Aí eu vou jogar esse 30 para o outro lado, que vai virar menos 30. Aí eu vou ter 3y igual a menos 30, y igual a menos 10. Tudo bem? Então, um ponto da reta S é uma coordenada, é um par ordenado que satisfaz a equação. Pode verificar lá, ó. Se eu jogo menos 1 aqui, vai ficar menos 2. Aqui, se eu jogo menos 10, vai ficar menos 30. Então, vai ficar menos 32. Mais 32 igual a zero. Satisfez a equação, significa que o ponto pertence à reta. E agora que eu sei um ponto da reta S, é só calcular a distância entre esse ponto e a reta. E essa distância vai ser exatamente a distância entre as retas, que é o que ele queria. Então, vamos lá, ó. Distância entre R e S é a mesma coisa que a distância entre... Vamos chamar esse ponto aqui de P. É a mesma coisa que a distância entre o P e a reta R. Que vai ser... Vamos lá, a distância entre um ponto e uma reta a gente já viu. Você calcula um módulo em cima e uma raiz quadrada embaixo. Dentro do módulo, você coloca a equação da reta. Eu estou usando a reta R, ó. Então, eu vou pegar a equação da reta R, que é 2x. Aí, no lugar do x, eu ponho o menos 1, que eu ponho do ponto lá. Mais 3 vezes, no lugar do y, eu ponho o menos 10, que é o y do ponto. Mais 6. E dentro da raiz, eu ponho o 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que são os coeficientes de x e y na equação da reta. Não confunda, muita gente coloca aqui embaixo as coordenadas do ponto elevadas ao quadrado. Não é. São os coeficientes de x e de y. Certo? Agora é só fazer a continha, ó. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 3 vezes menos 10 dá menos 30. Mais 6. E embaixo aqui vai ficar a raiz de 13, né? Que ó, é 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, somando 13 dentro da raiz. Raiz de 13. Isso vai dar 2 menos 30 dá menos 32. Mais 6 dá menos 26. Como está no módulo, fica 26. Então, fica 26 sobre raiz de 13. Você pode deixar assim, não está errado, só que normalmente a gente costuma racionalizar isso aí. Ou seja, a gente multiplica por raiz de 13 em cima e embaixo. Raiz de 13 em cima e embaixo. Porque aí a gente some com a raiz do denominador. Né? Aí vai ficar aqui em cima 26 raiz de 13 sobre 13. Vou colocar aqui, ó, distância entre R e S igual a 26 raiz de 13 sobre 13. E aí o 26 e o 13 dá para simplificar ainda, ó. Dá para simplificar por 13. O 26 dividido por 13 dá 2. 2 raiz de 13. Essa seria a nossa resposta. Beleza? Essa é a distância entre essas duas retas paralelas. Primeiro, a gente já sabia que era paralela, mesmo que ele não tivesse falado, né? Porque quando os coeficientes de x e y são iguais nas duas retas, a gente já viu que isso significa que são retas paralelas. Que ela vai ter o mesmo coeficiente angular, né? Vai ter a mesma inclinação. Então já eram paralelas. E aí a gente só usou a ideia de que, se são paralelas, basta pegar o ponto de uma delas e calcular a distância até a outra. Se eu tivesse calculado qualquer outro ponto aqui em cima da reta S, ó, se eu tivesse substituído, em vez de ser o x por menos 1, tivesse substituído o x por menos 5, sei lá, você também chegaria no mesmo valor ali na distância. Você calcularia a distância com outro ponto, mas a distância seria a mesma. Beleza? Bom, gente, ficamos por aqui. Nessa primeira aula eu só queria apresentar a mesma fórmula para vocês e fazer 2 exemplos. Na próxima a gente vai fazer mais 2 questões um pouquinho mais dificinhas do que essas, né? Não vão ser aplicações diretas assim. E são bastante interessantes para a gente trabalhar um pouco esse conceito. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau para vocês.